Amém. Graça e paz, meus irmãos. Bênção estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos. Irmãos da Igreja Sal da Terra Moarama. Saudades de cada um de vocês, né? De abraçar, um aperto de mão, né? E com certeza em breve nós estaremos juntos. Porque cremos que essa é a vontade do Pai para a nossa vida. Você que for chegando aí, já vai compartilhando a nossa página, compartilha aí no seu feed aí o culto, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, em nome de Jesus. Cremos de todo o nosso coração que o Senhor tem uma palavra poderosa para liberar sobre a nossa vida nessa noite, que você possa aquietar o seu coração, que você possa encontrar agora descanso totalmente no Pai, naquele que é o nosso Deus, naquele que nos chama de filho, naquele que, para nos chamar de filho, Ele entregou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos alegres, irmãos, porque temos essa plataforma para estarmos juntos, né? A gente vai dar aqui mais um minutinho para você ir compartilhando aí. Amém, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos. Nós cremos que a igreja não se limita ao prédio, às quatro paredes, mas cremos no Espírito que nos une e nos faz o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E para que a gente esteja junto, a gente não precisa necessariamente estar no mesmo local, no prédio. O prédio não nos limita. Amém? Porque nós estamos aqui conectados no mesmo Espírito e no mesmo coração. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17. E a gente vai ler um trecho da palavra do Senhor no versículo 7. Amém, irmãos? Jeremias 17, 7. Para a gente fazer a abertura e a gente ter um tempo de ministração de louvor. Vamos ter um tempo maravilhoso na presença de Deus aqui, de ministração e adoração. Amém? Jeremias 17, 7 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém, irmãos? Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. A palavra de Deus, a promessa de Deus diz que esse homem ele vai ser como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, o ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. No seu devido tempo dará fruto. Todo aquele que espera no Senhor, todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que não coloca na força do seu braço e na sua autossuficiência a sua força, mas a sua força vem do próprio Deus. Bendito é. Amém? Feliz é, bem-aventurado é esse homem. Em nome de Cristo Jesus, que você possa adorar o Senhor. Arrasta aí o sofá da sua casa e que a gente vai ter um tempo de ministração, de adoração ao nosso Senhor, que é digno de honra, digno de glória, de todo louvor. Você é livre na presença de Deus, você é livre para adorar o Senhor. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Louvado seja nosso Deus, mais um momento estamos aqui. Podemos louvar e exaltar juntos o nome do nosso Deus. Vamos louvar e dizer que Ele é bom o tempo todo. No meio dessa pandemia, o Senhor é bom. No meio das nossas diversidades, o Senhor é bom. E te adoremos, ó Pai. Te agradecemos, louvamos o Teu santo e poderoso nome, Jesus. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és.
Tudo que é
Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honras, te damos glórias. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem.
eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina um Espírito sobre a carne. E reina um Espírito sobre a carne. Que o Espírito Santo de Deus possa reinar sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia! Essa é a nossa oração, né? Que o Espírito Santo de Deus possa encher a nossa vida, encher a nossa casa, encher o nosso coração, para que a gente não venha a ser tragado pelas coisas do mundo, pelas vontades da nossa carne, né? A palavra de Deus diz, livro de Gálatas, né? Andai em espírito e não cumprireis a vontade da nossa carne, né? Que essa, de fato, possa ser a nossa oração. Curva a sua cabeça aí, na sua casa, e vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo aí de meditação na palavra do Senhor. Se você quiser dar as mãos aí para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, agora é tempo da gente, de fato mesmo, aquietar o nosso coração na presença de Deus, e que a graça do Pai possa inundar o nosso coração, possa inundar a nossa mente. Paizinho, nós estamos diante do Senhor, papai. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, tudo aquilo que o Senhor tem promovido na nossa vida, na nossa família, no nosso coração, na nossa vida, Pai, toda transformação. Nós queremos agora aquietar de fato o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, e quando nós ouvirmos a Tua palavra, que o nosso coração não se endureça, mas que de fato estejamos dispostos, ó Pai, a viver a Tua palavra, sem relativizar, ó Pai, mas entendendo que se o Senhor disse, isso é verdade, e é uma verdade absoluta para a nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, dá-nos ouvidos sensíveis à Tua voz, ó Pai. Se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Essa é a nossa oração, Pai. Nos ajude, ó Pai, a viver em dias tão difíceis, a viver em dias tão complicados, a viver em meio a ventos tão fortes, ó Pai, a tribulações tão fortes, ó Pai, a viver no meio de um mar tão agitado, Pai. Que a Tua graça nos ajude, que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Paizinho, nos ajude a vivenciar tudo isso, Pai. E depois de vivermos tudo isso, que a gente possa ser encontrado mais forte, homens forjados no caráter, dispostos a viver uma vida reta e santa com o Senhor. Essa é a nossa oração. Nos ajude, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te pedimos graça, te pedimos força do Teu Espírito em nós, te pedimos que o Senhor renove a nossa fé nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo. Pai, visita cada casa, cada família, Pai, que nesse momento às vezes está abatido, desanimado, cansado, que às vezes nesse momento está com a fé totalmente abalada e às vezes não tem fé nenhuma. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Por isso que o Senhor renove a nossa fé, nos faça olhar para o Senhor, o autor e consumador de todas as coisas, Cristo Jesus. Porque sabemos que se o Senhor for conosco, nós conseguiremos caminhar e avançar.
É nisso que nós cremos. E desde já, nós queremos agora descansar o nosso coração no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Abre sua Bíblia, meu irmão, no livro de Atos, no capítulo 27. A gente vai meditar nesse texto, um texto um pouco grande, às vezes até conhecido de alguns irmãos. Eu fui totalmente afetado por essa palavra durante essa semana, uma ministração do nosso pastor Paulo Júnior. E eu quero aqui também compartilhar aquilo que o Pai tocou no meu coração, acerca de tudo aquilo que eu ouvi. E eu creio que o Senhor quer trazer algo novo, uma direção para a nossa vida. Como eu já disse, em meio a dias tão difíceis, em meio ao mar um mar turbulento, um mar onde a tempestade tenta de todas as maneiras nos fazer olhar para trás, nos fazer regredir. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para a glória de Deus. Então nós vamos meditar nesse texto agora, que o seu coração esteja, de fato, totalmente voltado para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que gera fé em nós, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não a palavra do homem, não a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus. É essa palavra que traz fé no nosso coração. É essa palavra que traz esperança. É essa palavra que traz ânimo novo. É essa palavra que traz alegria para o nosso coração e para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E é diante dessa palavra, irmãos, que nós vamos caminhar. É diante dessas promessas que nós vamos viver. E não diante de tudo aquilo que a agitação lá fora diz que é para a gente fazer ou para a gente ser, mas nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos, nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos, e nós vamos viver todas as promessas que estão contidas nessa palavra, em nome de Jesus, glorificando o Pai, em nome de Jesus. Atos 27, a partir do versículo 1, diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando apenosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando o eixo, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio,
o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho com bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ida. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante. Tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de quem estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir o pão, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa do vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa engravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém, irmãos? É um texto, como eu disse, muito extenso, mas é um texto poderoso para a nossa vida. Quando a gente olha aqui o contexto do texto, a história do apóstolo Paulo, um homem que ali ele era no começo de Atos, a gente vê que ele era um perseguidor da igreja de Cristo, mas quando é o caminho de Damasco, ele tem ali um encontro com o próprio Jesus Cristo, né? E as escamas dos olhos de Paulo, elas caem, e aquele homem de um perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido, né? Muitos, até os discípulos, a primeiro momento, não acreditavam que de fato o apóstolo Paulo tinha se convertido ao Senhor Jesus de coração, mas por conta do evangelho, da pregação da palavra de Deus, então ele começa a vivenciar isso de uma forma tão intensa, tão forte, tão poderosa, e por várias vezes o apóstolo Paulo se encontra encarcerado, né? E quando a gente olha para esse texto, mais uma vez o apóstolo Paulo estava assim preso. O
o apóstolo Paulo, ele tinha que cumprir um propósito. Quando a gente olha lá no livro de Atos, um pouco para trás, no capítulo 23, a gente vai entender que o apóstolo Paulo não embarcou nessa viagem por acaso. Mas acima de todas as coisas, Deus tinha um propósito para fazer através da vida do apóstolo Paulo. Porque ele já tinha pregado o evangelho em muitas cidades, já tinha passado por Jerusalém, já tinha pregado em muitos lugares, mas agora Deus confiou que o apóstolo Paulo chegasse até Roma para pregar o evangelho das boas novas àquele povo em Roma. Né? E aí ele embarca então nesse navio e a gente vê que no começo é uma viagem muito turbulenta, uma viagem que foi planejada pelo centurião, pelo dono do barco, uma viagem muito bem planejada, muito bem arquitetada, e nesse contexto a gente pode ver que muitas pessoas estavam ali, muitas pessoas estavam nesse barco, muitas pessoas, a gente pode olhar o dono do barco estava na viagem, os marinheiros, a gente pode ver que o centurião, ou seja, estava naquele barco pessoas que representavam o contexto de toda a sociedade, o dono do barco, o empresário, né? O centurião, o homem do poder, o homem da política, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, os marinheiros, o povo, os pobres, estavam todos ali no mesmo barco, embarcando em uma viagem. Estavam todos ali vivendo todo esse contexto pelo qual nós passamos aqui e lemos e trazemos para a nossa vida. Parece que tem total sentido a gente meditar nesse texto. Trazendo para os dias de hoje, parece que nós estamos embarcando em uma viagem onde todos são iguais. Onde Deus resolveu fazer com que todos se tornem iguais. O empresário, o político, o branco, o preto, o pobre, todos estão no mesmo barco e sendo levados pelo vento. E esse vento, irmãos, eu quero te dizer aqui agora de todo o meu coração, porque essa viagem não foi apenas um sonho de Paulo, mas foi um sonho de Deus. Ela foi um plano e um propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo, para que ele fosse ali na cidade de Roma levar a palavra de Deus. E Deus, então, permite que tudo aquilo aconteça, que todo vento chegue, que o barco passe por tantos desafios, que o barco passe por tantas tempestades. Então, quando a gente olha para esse contexto do barco e trazendo para a nossa vida nos dias atuais, no dia onde nós estamos sendo assolados por essa pandemia, onde está todo mundo no mesmo barco, irmão. Mas no meio desse barco não há distinção de ninguém, todos são iguais. Todos estão sendo levados a pique, todos estão sendo levados por um vento e por uma tempestade muito forte que agora nos faz iguais. Onde qualquer um pode ser afetado por essa pandemia, ou seja, por essa tempestade, economicamente falando, por essa tribulação forte, economicamente falando. Então não há distinção de classes, irmãos. Não há o pobre, não há o rico. Todos estão igualados e sendo levados por um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural nós cremos de todo o nosso coração que é o poder do próprio Deus. É a soberania do próprio Deus. Entendemos que servimos a um Deus que é o todo soberano, que é o todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que tem todo o poder, o Deus de toda a ciência, de todo o conhecimento, e que está no controle de todas as coisas, e que nada fugiu do seu controle, meus irmãos, nada fugiu dos planos de Deus. Deus resolveu abalar aquilo que é abalável, para que permaneça aquilo que não é, aquilo que é inabalável, para que permaneça aquilo que é inabalável nas nossas vidas, para que permaneça aquilo que deve ser inabalável nas nossas vidas, que é a nossa fé. Então, se for preciso abalar as estruturas para que a nossa fé permaneça e que sejamos homens provados e amadurecidos em fé, em perseverança, em experiência, Deus vai fazer, porque Ele é soberano e nada fugiu do seu controle. Então, irmãos, está ali, diante desse contexto do barco, todas as classes representadas. Estava ali instalado um verdadeiro caos. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, parece que nós estamos dentro de um navio onde todas as classes sociais estão reunidas
E nós estamos, parece que indo à deriva. É interessante o começo da história. Bate um vento forte, de repente entra um vento mais fraco, vem a calmaria. Mas a gente vê que de tudo, quando a gente olha para o contexto do texto, sempre o homem está tentando dar o seu jeitinho, irmãos. Não adianta nesse momento das nossas vidas, pelo qual nós estamos atravessando, tentar fazer algo. Não adianta a nossa autossuficiência. Não adianta a força do nosso braço. O que nós precisamos aprender agora é olhar para o Pai, que é soberano, entendendo que Ele está promovendo tudo isso que está acontecendo, e aprender a descansar o nosso coração, aquietar a nossa alma, e entender e saber que Ele é Deus, e que Ele sabe de todas as coisas, que existe a vontade soberana do Pai, que existe um Deus que é poderoso e que está conosco dentro desse barco, na proa do barco. Assim como Pedro vai andar sobre as águas e de repente ele fica ele começa a andar, mas ele olha para a tempestade e ele começa a afundar. Assim é na nossa vida. Nós não devemos olhar para a tempestade, mas nós devemos olhar para a soberania de Deus, entender que Deus está no controle de todas as coisas, que é o próprio Deus que está promovendo tudo isso, mas que Ele não nos desampara, e que Ele está conosco, nos fortalecendo, renovando a nossa fé, renovando o nosso ânimo, dando vigor novo. Amém, meus irmãos? É isso. No meio de tudo isso, irmãos, às vezes a gente sempre quer dar um jeito, e aí a gente vai olhando que eles tentaram fazer tudo quanto é jeito, costeavam iam pelas costas do mar, e vinha um vento forte, de repente vinha a calmaria, e eles tentavam encontrar outro caminho. O centurião passa por uma cidade, permite que Paulo veja outras pessoas, eles sempre tentando dar um jeito, começa então a bater um vento ainda mais forte, e aí começa a destruir as coisas, e eles começam a se apavorar, mas de repente, irmãos, se levanta um homem de Deus que estava ali naquele barco. Nós somos chamados, irmãos, a nos levantar nesse tempo de caos, com uma voz profética, com uma direção para o povo que muitas vezes anda perdido, porque no meio desse caos, somos aqueles que estamos ouvindo a voz de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Ele era um homem sensível à voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus, no meio daquele tanto de gente perdido, sem direção, todo mundo igual, irmão, não tinha como fazer nada. Se um barco naufraga, todo mundo ia morrer. Mas se levanta ali um homem de Deus, o apóstolo Paulo, e mesmo ele se levantando, parece que aqueles homens ainda vão dar muito mais ouvido ao dono do navio, vão dar muito mais ouvido ao centurião, e assim é a nossa vida. Às vezes as pessoas, por mais que a gente se levante como voz profética, muitas vezes eles não vão nos ouvir, mas nem por isso nós vamos desistir de falar desse Deus, nem por isso nós vamos desanimar, nem por isso nós vamos nos cansar de trazer a direção, de trazer o rumo, de trazer a voz profética. No meio de tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, meus amados irmãos, igreja do Senhor, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus, irmãos? Ou será que nós estamos ouvindo a voz da televisão, das mídias sociais? Porque Paulo, no meio daquilo, ele não se desesperou. E eu creio de todo o meu coração que mesmo aprisionado, ele se levanta em oração a Deus e em intercessão àquele povo. E é assim que Deus nos chama, irmãos, a nos levantar, a dobrar os nossos joelhos em oração e a ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes. No meio das mídias sociais que não traz esperança, no meio da televisão que não traz esperança, nós somos aqueles que trazemos esperança, intercedemos por aqueles que muitas vezes vão naufragar, muitas vezes estão perdidos, sem rumo, sem direção, trazendo direção para eles, trazendo uma palavra de ânimo, trazendo renovo e esperança. Amém, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo fez. Versículo 10, ele diz: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ele avisa para o centurião, mas o centurião, ele ouviu Deus, e Deus falou para o apóstolo Paulo que aquela viagem ia ser uma viagem difícil.
E o apóstolo Paulo vai ali e alerta aquele homem. E depois a viagem se torna ainda mais difícil, porque versículo 11 diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ou seja, dava muito mais crédito para as vozes exteriores do que para a voz profética daquele homem, para a voz daquele homem que estava ali como um homem de Deus, como um enviado de Deus, que estava ali intercedendo pelo povo. Eles ainda continuavam resistentes àquilo que era a mensagem do apóstolo carregava no seu coração. Amém, irmãos? Versículo 21. E aí esse vento foi se tornando mais forte. Verso 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles e disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Ou seja, vocês não ouviram aquela hora. O trem ficou mais difícil ainda, mas eu vou continuar falando para vocês. E não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, irmãos, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo e seja a palavra de ânimo. Amém, irmãos? Tenha bom ânimo para a sua vida e seja a palavra de fé, de esperança, de coragem, de ousadia para aqueles que estão atribulados, dispersos. Às vezes, irmãos, dispersos, tem muita gente dispersa. No meio da gravidade de tudo isso, o navio naufragando, o povo quase ali padecendo, sem comer, cansado de uma viagem trabalhosa, de uma viagem turbulenta. Eles ainda resolviam desobedecer, mas Paulo continuou pregando. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, irmãos, não temas, irmãos. Seja forte e corajoso. Isaías 43 diz: o Senhor é contigo, ainda que passares pelo fogo não te queimarás, ainda que fore pelas águas profundas não te submergirás, porque o Senhor é contigo. Não afogará, irmão, porque o Senhor é contigo. Então não temas, assim como Paulo disse. O Paulo diz para aquele povo no meio daquela tribulação: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, irmãos, nós vamos passar por tudo isso pela graça de Deus, não porque nós somos bons, não porque merecemos alguma coisa, mas porque a graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus, e isso nos torna mais que vencedores, nos torna vitoriosos. Nós vamos passar por isso pela graça de Deus e sermos encontrados mais fortes. Precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus no meio de tempestades tão fortes. Precisamos ter ouvidos sensíveis. Sabe por quê, irmão? Precisamos de sensibilidade, porque a gente, na nossa sinceridade de viver os nossos sonhos, os nossos projetos, de avançar e de ir adiante, nós vamos perdendo a sensibilidade. A gente aperta um botão de start e a gente vai fazendo sonhos, a gente vai fazendo planos, a gente vai sonhando tanto de coisa, mas a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente deixa de pedir a direção de Deus, e a gente perde a sensibilidade daquilo que Deus está falando. Muitas vezes Deus está falando para você não fazer o que você tem feito, e aí a gente continua fazendo porque a gente acha que é de Deus. E Deus nos diz nessa noite que a gente possa aprender a ouvir a sua voz, não ser ansiosos, a não empreender aquilo que Deus não mandou a gente empreender, a não fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Porque, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: muitas vezes nós achamos que pecado é só fazer aquilo que desagrada a Deus, assim, um pecado grave. E a gente sabe o que eu estou falando aqui, mas muitas vezes, irmãos, deixar de fazer aquilo que Deus não mandou você fazer é pecado. Você fazer aquilo que Deus não mandou você fazer é pecado. Então a gente precisa fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Aprender a ouvir a voz de Deus. Ter sensibilidade no meio de tanta turbulência, no meio de tanta gravidade de coisa acontecendo. Ser sensível à voz de Deus. Entender que existe um Deus que é soberano. E que Ele estava com Paulo nessa viagem. Foi Ele mesmo que levou Paulo nessa viagem. Meus irmãos, é o próprio Deus que está nos levando nessa viagem. Dentro desse barco não tem diferença, não tem distinção, não tem raça, não tem cor. Somos todos iguais. Porque antigamente tinha o rico, tinha o pobre. Não, irmãos.
agora acabou, estamos todos iguais e precisamos nos render aos pés do Senhor para que isso cesse logo. Porque quando houver rendição, arrependimento no nosso coração, arrependimento genuíno, transformação de vida, irmãos, tudo isso vai cessar. O que Deus quer de nós é isso. O que Deus está esperando é que isso aconteça, que a gente se renda a Ele de todo o coração, que a gente se prostre diante dEle e se arrependa, irmãos, de pensar que um dia nós podíamos viver aquilo que a gente sonhou e pronto. Não é assim. Não é assim. Um homem de Deus se levanta e intercede pelo povo. Você é chamado por Deus para também ser a voz profética, um homem que ouve a Deus, um homem que teme a Deus e um homem que intercede. Paulo intercedeu por aquele povo. Paulo poderia muito bem, um anjo apareceu para Paulo, irmão. O anjo apareceu para Paulo e Paulo poderia muito bem ter orado para Deus tirar ele daquele barco, providenciar um helicóptero, qualquer coisa, para ele sair daquilo ali. E aquele povo ali morrer. Aquele povo ali naufragar. Mas Paulo estava junto com aquele povo, porque Deus falou para o apóstolo Paulo que nenhum daqueles se perderia. E nenhum fio de cabelo daquele povo ia cair. Paulo intercedeu por aquele povo. Paulo foi um profeta, um homem de Deus que se levanta com uma voz profética para dar o recado de Deus ali e interceder e chegar até o fim, para que ninguém se perdesse, que nada de ruim, de pior acontecesse. Paulo se levanta nesse sentido, então. Quando a gente olha para a vida de Neemias, que ele se compadeceu do povo que estava vivendo opróbrio, miséria, Neemias então vai ali para reconstruir aquele povo. É interessante que Neemias poderia ter muito bem, Neemias estava muito bem. Neemias estava vivendo um outro contexto diferente, mas o povo de seu pai estava sofrendo, estava padecendo, vivendo miséria. Neemias se levanta e vai até aquele povo e então reconstrói os muros, as muralhas que estavam caídas, reconstrói aquela sociedade que estava, aos olhos humanos, vivendo em miserabilidade. Neemias faz parte de tudo isso. Esdras vem como um homem temente, que conhecia, aprofundava na palavra de Deus, e aí ele traz de novo a lei do Senhor para aquele povo. Amém, irmãos? Esse é o nosso papel, interceder pelo povo. No meio do caos, é a voz profética que reconstrói, não a voz que destrói, mas a voz de esperança. Trazer a palavra do Senhor para o meio do povo. Amém, irmãos? Como Esdras fez no capítulo 8 de Neemias, ele lê a lei de Deus no meio do povo. E aí a palavra de Deus no meio do povo vai fazendo também toda a reconstrução. Amém? Então Paulo não desistiu, Paulo não retrocedeu, Paulo não olhou para trás. Mas Paulo chegou até o fim. E aí a gente vai olhar lá no final do texto que algo maravilhoso acontece, né? Versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estar sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de um partir começou a comer. Todos cobraram ânimo, irmãos. Amém, irmãos? Paulo estabeleceu ali uma mesa, irmãos, no meio daquele povo. Paulo lembra que eles não tinham comido, que eles estavam cansados, estava muito difícil. E como um homem de Deus, ele se levanta ali e fala assim: é necessário que vocês comam. Paulo estabelece uma mesa ali então. Amém, irmãos? Como aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, perdidos, sem direção, porque Deus, o próprio Cristo, tinha falado para eles irem para Jerusalém, até que lá o Espírito Santo viesse sobre toda a igreja, e eles estavam para o caminho contrário, o caminho de Emaús, que era a cidade de Termais. Tudo estava acontecendo assim, o trem estava complicado, e eles voltando para trás. Mas quando Cristo reparte o pão, os olhos deles foram abertos. Assim aconteceu no meio da viagem, no meio desse caos, no meio de tanta coisa difícil. Eles partiram o pão, irmãos. Estabeleceu a mesa do Senhor ali. E eles recobraram o ânimo. E eles começaram então a comer. E aí
eles tiveram um ânimo novo, os olhos deles foram abertos, eles entenderam, irmãos, que tinha um homem de Deus que estava ali trazendo direção, que estava trazendo palavra profética para a vida deles, e que era necessário agora eles ouvirem a voz de Deus, amém, irmãos? É necessário nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário a gente ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus no meio de tanta turbulência dessa tempestade. E agora, entendermos que o Pai coloca uma mesa para nós e nos chama de filhos, e que ao nos chamar de filho, Ele está automaticamente nos dizendo que Ele está cuidando de nós, amém, irmãos? O Pai está cuidando de nós. E aí, quando a gente olha, depois que isso diz que o apóstolo Paulo fez, de tudo aquilo que ele fez, dessa mesa que ele estabeleceu, quando ele partiu o pão e orou e deu graças a Deus na presença de todos, e eles comeram, todos recobraram o ânimo, verso 36. Eles começaram a aliviar o navio, e aí Deus traz de novo aquele povo para perto de uma baía, eles lançam âncora, e aí eles veem que o mar, a areia, a terra firme estava próximo, 20 e poucos metros, depois o barco anda mais um pouco, eles vão ver que estava ali 15 metros, e eles lançaram tudo fora do barco, o barco se despedaçou, irmãos. Mas a palavra de Deus diz, versículo 44, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Deus salvou todos, irmãos. Mas Ele usou um homem com voz profética, Ele fez tudo aquilo, Ele promoveu tudo aquilo, irmãos, e foi tudo providência do Deus soberano. Mas Ele mostrou que Ele estava ali com aquele homem, Ele mostrou que era Ele que ia salvar aquele povo, como Ele salvou cada um, porque o anjo disse que nem o fio da cabeça daquele povo ia cair. Amém, irmãos? Que essa palavra possa entrar no nosso coração, que o Senhor está conosco. E que nós vamos passar por tudo isso, irmãos, mais fortes, mas entendendo o propósito, irmãos, porque é um propósito para todas as coisas debaixo da terra. E a soberania de Deus está nos ensinando isso, irmãos. Que há um propósito para todas as coisas debaixo da terra. Nós vamos passar por isso, sair mais fortes, experientes, homens aprovados por Deus, mas entendendo que tudo que Deus quer fazer é transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter, transformar a nossa história de vida. E na verdade o que Deus quer nos dar é uma vida nova. Ele quer nos dar uma nova vida. Porque é assim que Ele nos chama a viver, isso que tudo se fez novo, nova criatura, vocês são, porque Ele nos dá uma nova vida. Nós somos um povo, todos os bens materiais, meus irmãos, foram grandes, porque o barco acabou, mas as vidas permaneceram, irmãos. O mais importante é que as nossas vidas todas, que a gente seja transformado, que a nossa vida permaneça para que a gente possa trazer palavra de ânimo no meio do caos, para que a gente possa trazer direção, para que a gente seja aqueles que intercedem, aqueles que oram, aqueles que abençoam, aqueles que trazem direção, aqueles que trazem ânimo novo, aqueles que trazem uma voz profética. Tudo isso vai passar, irmãos, mas o que o Senhor quer, no meio dessa tempestade, é nos ensinar a sermos homens e mulheres com o caráter de Cristo, com um caráter transformado, com uma vida transformada, com uma vida nova. Tudo isso vai passar, irmãos. O importante de tudo é que a gente esteja com o Senhor, ouvindo a voz e clamando por direção do Espírito Santo, intercedendo uns pelos outros, irmãos, intercedendo uns pelos outros. É assim que a igreja faz. Somos intercessores uns dos outros. É necessário que a gente seja o suporte um do outro. É necessário que a gente passe por tudo isso, amando um ao outro, irmão. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus. Queria deixar essa palavra no seu coração. O Senhor está no barco, o Senhor é soberano, está no controle de todas as coisas. No meio do caos, o Senhor está conosco. E nós precisamos entender o nosso chamamento, entender a nossa voz, ouvir a voz de Deus e semear a voz de Deus. Existe uma responsabilidade. Paulo se responsabilizou pelo todo e não só pela vida dele. Porque era muito mais fácil, o anjo de Deus foi ali, ele ter pulado fora daquele barco. Mas ele não abriu mão, irmãos, de todo aquele povo. E ele se responsabilizou pelo todo. Seja você responsável pelo todo.
Seja você aquele que vai assumir responsabilidade no meio de tudo isso que está acontecendo. E o Senhor Ele é conosco, Ele está conosco e Ele é soberano. Curva a sua cabeça, vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, que essa palavra venha encontrar, Pai, no nome de Jesus, terra fértil no nosso coração, para que ela possa, para a honra e glória do Teu santo nome, frutificar a 30, a 60 e a 101. Pai, visita cada casa agora, visita cada filho do Senhor, visita cada família. Pai, se houver alguém cansado, renova eles, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Se houver um desanimado, traz ânimo novo. Se houver um café abatido, Pai, renova a fé, renova o ânimo, traz palavra de consolo. Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabemos que se passarmos pelo mais profundo vale, o Senhor estará conosco. O Senhor não nos abandonará, porque Tu estás conosco, o Senhor Jesus, que é o pastor de todas as ovelhas, que é o nosso bom pastor, que é o nosso Senhor, que nos diz que e nos fez mais que vitoriosos, mais que vencedores. Esse é o nosso nome. O Senhor é por nós e nada pode ser contra nós. Toma posse dessa palavra. Pai, visita cada casa, cada família, em nome de Cristo Jesus. E que essa semana seja uma semana cheia da Tua presença, cheia de vitórias em Cristo Jesus. Uma semana abençoada, cheia de meditação na palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria compartilhar no coração de vocês. Toma posse dessa palavra, toma posse de todas as promessas do Pai para a sua vida. Próximo domingo teremos a ceia do Senhor. E você ainda não sabendo se a reunião será no prédio, a igreja está aberta. Está aqui a igreja, irmão. A igreja não fechou e não vai fechar, porque a igreja somos nós. Amém? Mas nós ainda não sabemos quando retornaremos com os cultos presenciais, porque existe uma responsabilidade muito grande. Amém? Que você entenda isso de todo o seu coração. Nós estamos orando, nós estamos buscando a melhor solução. Próximo domingo teremos a Santa Ceia. Esteja você e a sua família animada para que isso aconteça, para que a gente sente à mesa e possa experimentar aí do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço a todos os irmãos. Abraço da casa do pastor Zé Divino, da pastora Marlene, para cada um dos irmãos. O Senhor seja com todos vocês. Um abraço da pastora Lígia para todos vocês. Um abraço do fundo do nosso coração para cada um. Sintam-se abraçados. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a instrução, a direção e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.